Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui sobre analgesia de parto. Eu vou discorrer como é a minha prática diária em relação à técnica, como a técnica se desenvolveu e uma subespecialidade muito interessante. Eu gosto muito de obstetrícia, de anestesia para obstetrícia, e tive a felicidade de realizar de preparar alguns vídeos, um deles assistido pelo anestesiologista Dr. Afonso, formado no Hospital da Beneficência Portuguesa em 1997. Naquela época, responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento era o Dr. Armando Fortuna, um ícone da anestesia nacional, importante na história no desenvolvimento da anestesia no Brasil. E o doutor Afonso, então, ele se afastou um pouco da técnica de analgesia de parto e assistindo dos nossos vídeos, ele ficou com alguma dúvida e felizmente nos retornou a pergunta para que pudéssemos esclarecer. A pergunta foi respondida, mas me deu essa vontade de preparar um vídeo para deixar registrado, então, como a coisa se desenvolve na parte prática, alguns aspectos realmente muito práticos da realização da analgesia de parto. Hoje somos responsáveis já há alguns anos pelo serviço da Beneficência Portuguesa e o doutor Afonso, que se afastou um pouco da técnica, então pode ter esse recurso do vídeo para comparar com o que ele tem visto, com o que ele tem estudado e tirar as suas conclusões. Muito obrigado pelo retorno, doutor Afonso, e vamos então começar a falar sobre como fazemos a analgesia de parto na nossa prática diária. Sabemos que a analgesia de parto, hoje, depois de seguir uma série de estágios evolutivos, passando por analgesia intravenosa, a utilização de anestesia raquidiana apenas, anestesia peridural apenas, anestesia contínua peridural através de catéter ou administração intermitente de bolos. Então, foi uma técnica que vem se aperfeiçoando e, como tudo em anestesia e como tudo em medicina, a gente está sempre procurando acompanhar a evolução e, graças a Deus, sempre existe alguém correndo atrás de produzir essa evolução. Hoje é considerado padrão ouro para analgesia de trabalho de parto a administração do chamado duplo bloqueio, a utilização de uma raquianestesia seguida de uma analgesia peridural. Então, a parte da analgesia que se inicia com a analgesia subaracnoide é feita através da administração de pequenas doses de anestésico local, preferencialmente a bupivacaína ou a levobupivacaína, na dose de 2,5 mg a bupivacaína hiperbárica a 0,5%, associada a algum opioide. Alguns associam a morfina, alguns associam fentanil, sulfentanil, alguns associam um desses lipossolúveis, fentanil ou sulfentanil, ao hidrossolúvel morfina, para dar uma analgesia mais prolongada. E são várias as possibilidades, várias as associações possíveis, mas existe apenas alguns preceitos que não devem ser burlados pelo risco de produzir uma analgesia de qualidade insatisfatória. A analgesia de parto deve seguir dois preceitos fundamentais. Um, tirar a dor da paciente, e dois, não interromper o trabalho de parto, não tirar a capacidade da paciente de apresentar a prensa abdominal. Por isso, a dose de bupivacaína de hiperbárica, 0,5%, 2,5 mg por quilo, 2,5 mg, é uma dose suficiente, tá, para analgesia na maioria dos casos, e não é capaz, na maioria dos casos, em quase na totalidade dos casos, de interromper essa capacidade de prensa abdominal. Portanto, a bupivacaína, 0,5%, 2,5 mg, é a dose padrão. Na minha prática, eu sigo isso por recomendação da maioria
guidelines e da maioria dos autores que desenvolvem a analgesia, a anestesia obstétrica, de uma maneira geral. E a utilização de um agente lipossolúvel, que pode ser o fentanil na dose de 25 microgramas, ou o sulfentanil na dose de 2,5 microgramas. Essa dose de opioide também é eficaz e ela é muito importante, não só por melhorar a qualidade da analgesia promovida pela bupivacaína, mas também por evitar a necessidade de aumentar a dose do anestésico local. O objetivo disso é impedir que haja a necessidade de aumentar ou de se repetir a dose do anestésico local, uma vez que o anestésico local é capaz de tirar a prensa abdominal caso se utilize uma dose maior, mas o opioide não. Então você pode associar esse adjunto com esse objetivo, melhora a analgesia e evita a utilização de altas doses. Lembrando também que o anestésico local tem uma ação preferencial sobre as fibras nociceptivas somáticas, enquanto os opioides têm uma ação preferencial sobre vias autonômicas. Dessa forma, você vai estar tratando tanto a dor somática quanto a dor visceral com essas doses. Mas nem sempre isso é suficiente. Então, há que se indicar a utilização de uma dose adicional, muitas vezes necessária, mas não sempre, de anestésico local, e aí, como a anestesia raquidiana é feita de uma maneira em bolos e se retira a agulha, a técnica sugere a utilização de um catéter no espaço peridural para se administrar doses subsequentes, caso essas sejam necessárias. Alguns autores indicam, aconselham a utilização de bupivacaína ou levobupivacaína ou ropivacaína associados ou não a opioides. Em geral, a associação é com opioide lipofílico, que vai ter uma ação mais curta e sem efeitos colaterais muito prolongados, já que não há na analgesia de parto muita necessidade de analgesia para o pós-parto, já que não tem incisão cirúrgica, a dor é menos intensa e assim sucessivamente. As doses preconizadas pelos autores são levobupivacaína ou bupivacaína na concentração de 0,0625 a 0,125%. E aí você vai administrar essa dose após a instalação do catéter, quando a paciente voltar a sentir dor, ou se ela ainda estiver sentindo dor, apesar da administração daquela dose inicial na raquianestesia. Então você vai administrar cerca de 8 a 15 ml nessa concentração, que é uma concentração incapaz de retirar a prensa abdominal. Muitas vezes a paciente continua conseguindo andar, ela tem força, muitas vezes ainda normal nas pernas, mas obviamente, por segurança, aconselha-se a manutenção da paciente ainda no leito até uns 15, 20 minutos após a administração da analgesia, porque ainda tem algumas pacientes que perdem a força, perdem o tônus muscular e não conseguem se manter em pé, pode acontecer algum acidente. Além da bupivacaína ou da levobupivacaína, existe a alternativa da ropivacaína em concentrações sugeridas de 0,08 a 0,2%. A ropivacaína, teoricamente, pode ser usada em concentrações um pouco mais elevadas, já que, quando comparado com a bupi ou com a levobupi, porque a ropivacaína tem uma intensidade menor de bloqueio motor. Então, isso seria uma forma de poder gerar a analgesia sem tanto bloqueio motor, com essas concentrações que podem ser um pouco mais elevadas do que os anestésicos locais bupi ou levobupivacaína. E alguns autores sugerem a associação de sulfentanil ou de fentanil também nessas administrações, utilizando no espaço peridural sulfentanil 5 a 10 microgramas por administração
de dose subsequente, ou fentanil na dose de 50 a 100 microgramas. Isso aí é opcional, existem autores que preferem a não utilização da repetição do opioide. Isso vai depender do hábito do praticante, da necessidade. Lembrando sempre que aquelas pacientes que necessitam de repetições mais frequentes de doses, o agente opioide pode, da mesma forma que mencionado na analgesia subaracnoide, pode permitir a utilização de doses menores, já que o opioide melhora a qualidade da analgesia. Em relação ao equipamento utilizado para a realização da analgesia, temos a agulha de Hack, a agulha de peridural e o kit de Hack de duplo bloqueio, que comporta uma agulha de peridural e uma agulha de Hack que é passada por dentro da agulha de peridural. Mas vamos começar aqui então o primeiro conjunto aqui de agulhas de Hack anestesia. Temos as chamadas pontas de lápis, que tem esse formato cônico na extremidade, a agulha de Sproat, a de Whittaker, que é mais utilizada no Brasil, e elas não têm bisel cortante, tem esse bisel que é em forma de cone, que por divulsionar as fibras de Duramater sem cortar as fibras, permitem uma cicatrização mais rápida e diminuem assim a incidência de cefaleia pós-Hack. Além delas, temos a agulha de Queen, que é a agulha de Atralcan, que são agulhas que têm um bisel que perfura, cortando, de certa forma, algumas fibras da Duramater e, por isso, levam um pouco mais de tempo para cicatrização, permitindo em algumas pacientes que o líquor seja perdido por mais tempo. E quando a cicatrização não acontece em tempo hábil, essa paciente, quando começa a se levantar, ela vai ter a cefaleia pós-Hack, porque a queda da pressão licórica, que permite a gravidade tracionar estruturas encefálicas, como as estruturas vasculares, por exemplo, que vão gerar dor nessas pacientes. A incidência dessa cefaleia é tão menor quanto menor for o calibre da agulha, e diminui ainda nas agulhas com ponta de lápis, quando comparadas com as agulhas cortantes. Essas são as agulhas utilizadas e, em geral, em minha prática, eu utilizo sempre, ou quase sempre que possível, as agulhas com ponta de lápis. Na minha prática, a agulha de Whittaker é praticamente a utilizada em praticamente todos os lugares onde trabalho, e onde não disponho delas, então a agulha de Quink é a opção viável, sempre utilizando a agulha de menor calibre possível. E as agulhas de peridural, que são as agulhas que têm essa ponta mais romba e meio curva, a chamada agulha de Tuí. Como a ideia na analgesia de parto é passar por dentro dessa agulha um catéter, como está nessa figura aqui, então vamos dispor da agulha de peridural e um catéter que vai ser passado através dessa agulha de peridural para ser mantido lá dentro. Depois de instalado o catéter, então, são conectadas as conexões que vão permitir a administração do anestésico local pelo orifício que está tamponado aqui pela tampinha. Então, aqui temos o conector, um filtro biológico e o canhão para administração de anestésico local. É importante, sempre que se for passar catéter peridural, que se observe o tamanho, o calibre da agulha e o calibre do catéter. O número representa o calibre, e como é feito através da escala de Gauss, sabemos que quanto maior o número daquela agulha, em qualquer tipo de agulha, inclusive Hack, peridural, abocates, enfim, quanto maior o número, menor o calibre da agulha.
Então, é preciso ter atenção para que, pelo menos, o catéter tenha o mesmo número da agulha, ou que tenha um número maior, significando que o catéter é menor, já que eles têm relação inversa. Então, o catéter deve ser de calibre inferior ao calibre interno da agulha de peridural. Em geral, utilizamos de preferência agulhas de peridural com calibre 16, ou 16 gauges. Essa história do gauge é porque espera-se que num determinado intervalo, num determinado espaço, se coloque uma agulha ao lado da outra. Quanto maior o número de agulhas colocadas naquele intervalo, naquele espaço, menor vai ser o calibre dessas agulhas. Então, se temos uma agulha só, essa agulha seria, por exemplo, numa situação hipotética, a agulha seria número 1, uma agulha que ocuparia todo aquele espaço. Se colocarmos 20 agulhas uma do lado da outra para cobrir aquele espaço, então teremos 20 agulhas, agulha calibre gauge 20, e 20 então representaria uma agulha de calibre infinitamente menor do que a agulha número 1, por exemplo. Uma situação hipotética apenas para explicar a filosofia de onde saiu essa história do número ser grande quando a agulha é pequena. Mas, enfim. Na agulha peridural temos aqui o canhão também, e na proximidade do canhão é possível que haja essa aba onde seguramos a agulha para a introdução da agulha na pele do paciente e quando não existe a gente segura pelo próprio canhão e vai sendo introduzida a agulha. A introdução da agulha, em geral, em torno de 4 a 5 centímetros. Quanto mais obeso o paciente, maior a necessidade de introdução. Pacientes mais magros, a agulha é introduzida menos. Essa introdução da agulha, da agulha de peridural, é feita, em geral, com a utilização de técnica de pressão contínua, e quando se perfura ou se ultrapassa o ligamento amarelo, chegando no espaço peridural, então temos aquela perda de resistência abrupta, identificando então o espaço peridural. Identificado o espaço peridural, necessitamos então a introdução do catéter, e esse catéter, antes de começar toda essa parafernália de procedimento, é importante que seja feito um teste. Introduzimos o catéter por dentro da agulha para saber se a agulha está pérvia, se o calibre realmente condiz com a expectativa, se o catéter vai passar facilmente. E é importante que, após a instalação da agulha, temos que introduzir cerca de 5 centímetros de agulha no espaço peridural. Então, isso aí é feito, o catéter tem uma demarcaçãozinha, quando esticado, existem cerca de 5 centímetros sem marcação, e a partir dali começa a ter uma marcação a cada centímetro, e normalmente as marcações vão se sucedendo, uma marcação, 2 marcações, 3 marcações, e normalmente o catéter é introduzido de maneira tal que aqui na saída da agulha vai ficar entre o número 3 e o número 4. Isso aí é o suficiente. Se você introduz, isso significa que ali para dentro tem cerca de 5 centímetros de catéter introduzido. Se você introduz mais que isso, corre risco de dar nó no catéter, aumenta o risco de perfuração de vasos ou de dura mater, com consequências imprevisíveis. E menos que isso, a facilidade de mobilização e saída do catéter do espaço peridural também é muito grande. Então, indica-se que passe ali cerca de 5 centímetros a partir da extremidade da agulha de peridural. Tá? Aqui temos as divisões da agulha de peridural. Cada marcação colorida dessa, de mudança de cor, significa 1 centímetro. Essa agulha tem
tem cerca de 8 centímetros na sua extensão total, agulha de calibre 16 gauge, então isso serve para dar algum tipo de referência na utilização da agulha. Então, quando eu vou fazer analgesia de parto, eu tenho duas opções. Eu posso fazer a raquianestesia, administro ali 2,5 miligramas de bupivacaína associado a ou fentanil 25 microgramas ou sufentanil 2,5 microgramas. E isso aí é a primeira parte da analgesia. Eu retiro a agulha de raquianestesia e introduzo a agulha de peridural. Introduzindo a agulha de peridural, eu vou instalar o catéter de peridural. Após a instalação do catéter de peridural, após a introdução do catéter pela agulha, eu vou retirar essa agulha com muito cuidado para não retirar o catéter junto. Então, a manobra de retirada da agulha é uma manobra bastante cuidadosa. A cada movimento de retirada da agulha é concomitante com o movimento de tentativa de introdução do catéter dentro da agulha. Então, uma mão puxa a agulha e a outra mão ao mesmo tempo empurra o catéter, para que o catéter não saia junto da agulha. Retirado o catéter, eu faço a fixação do catéter, coloco as conexões e se nesse momento a paciente ainda tiver dor, eu faço a administração da dose de bupivacaína, como eu vou explicar na sequência. Só para falar mais do equipamento, existe hoje em dia um equipamento muito interessante que utilizamos em alguns hospitais, que é o kit de duplo bloqueio. Nesse kit, ao invés de fazer primeiro a RAC, depois fazer a peridural, esse kit permite uma técnica diferente. Eu introduzo a agulha de peridural, faço a comprovação de perda de resistência para reconhecer o espaço peridural. Estando a ponta da agulha de Tuí, que é essa agulha da peridural, com essa curvinha aqui, no espaço peridural, eu introduzo a agulha de raquianestesia. É um equipamento próprio para fazer isso. Eu introduzo por dentro da agulha de peridural, a agulha de raquianestesia. É importante ter muito cuidado com essa utilização, porque a agulha de raque ela é bem mais longa, ela tem cerca de 1 centímetro a mais do que a agulha de peridural. Então, quando eu introduzir a agulha de raque, se eu introduzir de maneira intempestiva, sem cuidado, eu posso facilmente causar algum dano ao paciente. Então, a introdução da agulha aqui é feita de maneira muito cuidadosa. E ao perceber o clique de perfuração da dura mater, eu paro o movimento de introdução e faço um movimento de rotação horária nessa agulha de raquianestesia para ela ficar bloqueada naquela posição. Ela nem entra nem sai, e eu fico segurando só a agulha de peridural. Eu retiro o mandril de dentro da agulha de raque e administro ali a dose de bupivacaína com o opioide lipossolúvel, como foi mencionado anteriormente. Então aqui eu estou começando a fazer analgesia de maneira contrária. Ao invés de introduzir primeiro a RAC, eu introduzo primeiro a agulha de peridural, depois eu introduzo a agulha de RAC, aí eu administro a primeira dose de solução anestésica. O anestésico local, bupivacaína 2,5 mg a 0,5%, hiperbárica, associado a sufentanil 2,5 micrograma ou fentanil 25 microgramas. E aí, feito isso, eu retiro a agulha de RAC, mantendo a agulha de peridural com a ponta lá no espaço peridural, e introduzo o catéter. Introduzido o catéter, que eu já testei previamente, da mesma forma que mencionei com a técnica convencional. Então, eu introduzo o catéter e depois retiro a agulha com a mesma técnica que eu mencionei anteriormente. Fixo ali e se a paciente ainda tiver com dor, eu faço a administração das doses adicionais de anestésico local na diluição que eu vou dizer na sequência. Um aspecto prático que eu recomendo, que eu utilizo, é a minha prática, como eu faço. Eu vou utilizar, como eu disse, apenas
meio ml ou 2,5 miligrama de bupivacaína hiperbárica a 0,5%. E vou utilizar apenas meio ml de fentanil ou de sufentanil. Então, só que é uma situação de muito estresse, paciente com dor, se mexendo muito, muitas vezes, e é uma hora que eu não quero perder tempo e quero eficácia no meu procedimento. Apesar de eu necessitar de meio ml de bupivacaína e de meio ml de um desses dois opioides lipossolúveis, eu vou colocar na seringa, na verdade, o dobro, 1 ml de bup e 1 ml de solução opioide. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes eu estou fazendo a administração, espirro um pouquinho, perde um pouco de volume, e se eu perceber isso, eu já compenso aumentando um pouco com aquele estoque que seria desprezado, que está ainda permanecendo na seringa. Ao invés de nessa situação ter que aspirar de novo a solução, enfim. Então eu gosto de fazer isso porque me dá essa agilidade. Ao invés de pegar meio ml de cada, eu pego 1 ml de cada e administro apenas a metade do que tem na seringa, obviamente. Eu vou administrar 1 ml e fico com 1 ml aqui de reserva caso ocorra alguma perda. E utilizar sempre agulha de pequeno volume, né? A seringa de pequeno volume, seringa de 3 ou de 5 ml são as mais utilizadas. E essa é uma dica prática que eu costumo realizar, que eu costumo fazer para evitar perda de tempo e agilizar a analgesia da paciente. Então, após a realização da raquianestesia, instalamos o catéter e, pelo catéter, eu vou adicionar anestésico caso haja necessidade. Se após a instalação do catéter o paciente não tem mais dor, aquela dose inicial na raquianestesia foi suficiente para dar conforto a essa paciente, o catéter vai ficar lá na expectativa de ser utilizado posteriormente ou não. E se ele for utilizado, ele vai ser utilizado com a bupivacaína diluída para 0,125%. Como é que eu faço isso? Se essa paciente voltar a ter dor, ou se ela ainda tiver dor após a instalação do catéter de peridural, eu pego essa seringuinha de 20, aspiro 5 ml de bupivacaína a 0,5%, ou seja, 5 mg por ml, e completo para 20 ml com o soro fisiológico ou com água destilada. Eu vou ter uma solução que era 0,5%, virou a 0,125%. Uma solução que tinha 5 mg por ml, agora tem 1,25 mg por ml. Dessa solução, eu vou administrar inicialmente entre 8 a 12 ml dessa solução, caso a paciente esteja apresentando dor ainda após a colocação do catéter. E após isso, eu vou observar essa paciente a cada 5, 10 minutos para ver se vai ser necessário mais anestésico local. Só que aí, nas doses subsequentes, eu vou administrar só metade do que eu administrei no início. Eu fiz 8 ml, agora eu vou fazer 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a técnica que eu utilizo, é desse jeito que eu faço. Existem fórmulas diferentes, talvez melhores, mas eu tenho acompanhado a analgesia de parto já desde 1985. Houve várias mudanças na logística, nas indicações. Já observamos a administração contínua em bomba de infusão, já se mostrou que isso não é o ideal, as doses de bolos intermitentes, quando necessários, são melhores do que a dose em infusão contínua, isso já foi demonstrado, e dessa forma vamos acompanhando a evolução desse trabalho de parto. Como eu faço a analgesia de parto em relação ao momento de início da analgesia? Se me perguntar qual o momento que eu acho que tem que iniciar a analgesia de parto, eu respondo o que eu vejo na literatura atualmente. A analgesia de parto
é o tratamento da dor da paciente. Então, esse tratamento ele tem que começar quando inicia a dor mais importante da paciente, dor moderada intensa. E mas com quantos centímetros? Eu não sei, não importa com quantos centímetros. Se a paciente está com dor intensa, ela precisa ter essa dor controlada. E a analgesia é realizada com as doses e concentrações mencionadas, dificilmente vão atrapalhar o trabalho de parto. Qualquer intercorrência que ocorra, descolamento de placenta, variação de foco da criança, não vai acontecer por causa da analgesia, vai acontecer porque iria acontecer mesmo, provavelmente. Então, com quantos centímetros deve iniciar a analgesia? Não importa com quantos centímetros, o que importa é com que intensidade de dor, dor moderada e intensa. Então, quando iniciar a analgesia, quando a paciente solicitar, se não houver contraindicação, segundo a visão do obstetra, por algum motivo obstétrico qualquer, ou alguma comorbidade que a paciente possa apresentar. Porém, há uma variabilidade de condutas obstétricas em relação ao momento de chamar o anestesista para a realização da analgesia de parto. Existem aqueles que chamam quando a paciente já está no período expulsivo, ou quando a paciente já está com 9 centímetros de dilatação, e também existem as situações que aquele colo dilatou muito rápido, ou a paciente chegou no hospital já com aquela dilatação, enfim. Se a paciente chega para nós com uma dilatação muito avançada, a qualidade da analgesia muitas vezes fica prejudicada por alguns fatores. Por exemplo, a hipersensibilização dessas vias nociceptivas por dor prolongada e de intensidade crescente. Então, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para conseguir aquela analgesia com a mesma dose, se a paciente tem uma dilatação mais avançada, um tempo de trabalho de parto mais prolongado. A segunda coisa é que se a paciente chega para a gente com 4, 5, 6 centímetros para a gente fazer analgesia, você vai administrar aquela dose da raquianestesia com um pouco de tranquilidade, porque se por acaso aquela dose, a medicina não é matemática, a resposta individual varia muito. A gente tem o conceito estatístico de normalidade para qualquer situação. O paciente com a pressão arterial de 12 por 8 é um paciente que está ali no cume da curva de Gauss. Então, mas existem os desvios padrão, né? Então, ainda na normalidade pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E em relação à resposta terapêutica, isso não é diferente. Então, tem paciente que responde mais, tem paciente que responde menos, mas a gente tem uma segurança muito grande em relação a esse tipo de procedimento, principalmente se a paciente chega ainda no momento mais precoce de dilatação. Então, se administrar raquianestesia nessa paciente, com aquelas doses mencionadas anteriormente, o paciente pode, apesar de quase todas terem uma melhora daquela intensidade de dor, muitas vezes com resolução, pelo menos transitória daquela dor, mas alguns pacientes respondem mais, tendo até às vezes um pouquinho de diminuição de força, um pouquinho de bloqueio motor, mas se ela ainda está com 4 centímetros, aquela concentração é muito pequena, isso aí vai ser efêmero, você vai ter tempo de recuperar aquilo lá e vai continuar conduzindo a sua analgesia através do catéter. Quando houver necessidade, você administra mais. Existem também as pacientes que, ao contrário, têm mais resistência. Você fez a RAC e ela continua com aquela dor. Mas não tem problema, porque você já está com catéter, se ela continua com dor, você vai administrando doses, como mencionadas anteriormente, então você tem tempo de trabalhar a qualidade da sua analgesia. Esse tempo do trabalho de parto, ele te permite isso. Mas se o paciente já chega com um período expulsivo, fica muito difícil você ter esse jogo de cintura para controlar. E uma outra coisa em relação ao momento de se administrar é que existe um folclore grande devido às técnicas utilizadas no passado, ou mesmo técnicas mal empregadas no presente, onde
a realização da técnica de analgesia leva à perda da prensa abdominal. O paciente tem um bloqueio motor importante e não consegue mais manter a prensa abdominal. Aí atrasa o trabalho de parto. Mas já foi determinado, já foi demonstrado que uma analgesia de parto bem conduzida, ao contrário, pode até acelerar o trabalho de parto. Ela é muito bem-vinda também nesse aspecto. Aquela paciente que teria um tempo muito grande de trabalho de parto com muita dor, ela, na maioria das vezes, vai ter um tempo até mais curto e com menos dor, até o nascimento do seu filho. Então, é uma técnica que muito mais benefício do que malefício vai trazer, é uma técnica relativamente segura e se por acaso houver alguma mudança no andamento daquele trabalho de parto ou na viabilidade do feto, você está com catéter de peridural por ali mesmo, você complementa a anestesia para a realização de uma eventual indicação de uma cesariana. Outra pergunta importante é qual a vantagem do catéter? O paciente pode chegar lá no final do trabalho de parto, 8, 9 centímetros, e eu falei que eu sempre coloco catéter. Qual que é a vantagem disso? Uma delas eu já falei, né? O paciente continua com dor após a primeira tentativa com a raquianestesia, pus o catéter, continua com dor, eu faço lá a complementação com bupivacaína 0,125%. E se o trabalho de parto se prolonga por muito tempo e aquele efeito já está acabando, eu posso repetir quantas vezes necessário, posso perpetuar essa analgesia pelo tempo que o trabalho de parto exigir. Lembro que aqui sempre eu utilizo a bupivacaína, já que ela tem um tempo de ação maior que a lidocaína, e assim, repetindo menos vezes, eu tenho menos taquifilaxia. Lembrar que quando a gente administra muito anestésico local repetidas vezes, os tampões vão sendo consumidos e o pH do ambiente e a interferência com o pH, entre pH e pK, a interação, vai fazendo com que haja menos capacidade de entrada do anestésico local através das membranas e a sua ação, então, vai sendo cada vez mais difícil. Ocorre taquifilaxia se você repete esse anestésico local muitas vezes. Então, para complementação, a repetição de doses na analgesia, eu utilizo sempre a bupivacaína na concentração mencionada anteriormente. Mas existe uma outra situação, a paciente em qualquer momento do trabalho de parto, pode apresentar um cenário que indique uma cesárea de emergência. Na minha prática, eu já não são coisas frequentes, são coisas raras, mas eu já vivenciei ruptura de útero, descolamento de placenta, variação abrupta da frequência cardíaca fetal. Então, muitas coisas que acabam indicando a realização de uma cesárea de emergência. E, nesse caso, eu prefiro utilizar a lidocaína. Se quiser usar a bupivacaína, pode ser utilizado também. Alguns preferem a 0,5%, 20 ml pelo catéter, administro ali. Indicou a cesárea de emergência, eu já administro o anestésico local, que até essa paciente ser transferida para a sala de parto, ela já está anestesiada e pronta para a realização da cesariana. Mas a gente sabe que a bupivacaína, ela tem uma chance maior de efeitos adversos. Se houver absorção maciça, as complicações são mais severas e a latência é maior, o tempo de ação da bupivacaína é muito prolongado, numa cirurgia que muitas vezes demora meia hora, 40 minutos, você manter a paciente anestesiada por 5, 6 horas às vezes. Então, eu prefiro fazer a lidocaína a 2%, com vasoconstritor e também associada à morfina. Qual o motivo disso? A lidocaína, ela tem uma latência mais curta, ela tem um tempo de anestesia menor e, se absorvido, as intercorrências são um pouquinho mais brandas do que a bupivacaína, que costuma levar
quando há absorção maciça, costuma levar a complicações bastante difíceis de reversão. Então, a adição do vasoconstritor permite, com qualquer dos anestésicos, pela vasoconstrição que isso provoca, a diminuição da velocidade de absorção sistêmica com diminuição do risco de toxicidade sistêmica e ainda aumenta o tempo de anestesia também. E como a lidocaína vai me dar um tempo de anestesia mais curto, eu preciso da morfina para manter uma analgesia no pós-operatório mais prolongado. E aí, como é na peridural, eu tenho que usar uma dose maior do que aquela que usaria na raquianestesia. Eu vou usar 2, 3, 4 miligramas, vai depender do perfil da paciente, peso, etc. Da gravidade, se ela vai ficar em UTI ou não. Então, eu vou adicionar esses vários fatores na minha fórmula de tomada de decisão. Mas se virou cesariana, já administra essa lidocaína com vasoconstritor e com morfina, que é quando a paciente chegar na mesa para realizar a cesariana, ela já está anestesiada e a minha função vai ser apenas a manutenção do estado hemodinâmico da paciente. Então, eu termino aqui, humildemente, a minha apresentação sobre como eu faço a analgesia de parto, respondendo a pergunta do meu amigo Afonso. Espero que tenha sido abrangente a resposta aqui no vídeo. Espero que mais pessoas tenham aproveitado as informações e agradeço muito a companhia. Espero que continuem perguntando. A busca pelo saber nunca deve ser esquecida, nunca deve ser colocada em nenhuma balança de equilíbrio que envolva vaidade, medo ou algum tipo de preocupação que tenha menor valor. A busca pelo conhecimento deve ser a base do aperfeiçoamento, da melhora em busca de um maior cuidado, uma melhor qualidade de oferta de trabalho, de segurança, conforto ao nosso paciente, que no final das contas é o que importa para todos nós.